O jantar no Palácio dos Bandeirantes terminou da maneira que a gente comentou por aqui. Marconi Perillo e Tasso Gereissati abriram mão das candidaturas e o PSDB vai ter uma chapa única na convenção do dia 9, com Geraldo Alckmin presidente. O governador de São Paulo afirmou que aceitou a missão para evitar sequelas e para unir e fortalecer o partido como um vigoroso instrumento de mudança para o Brasil. Ele falou hoje no Jornal da Manhã, aqui da Jovem Pan, e comentou a decisão de Tasso e Perillo, se colocando como nome para a presidência da República no ano que vem. E ele foi questionado sobre o porquê de estar se candidatando e disse que se sente preparado e mais maduro do que em 2006. Vamos ouvir o governador Geraldo Alckmin. Acho que me preparei, procuro permanentemente estar preparado para esse desafio. O tempo nos ensina mais, acho que amadureci, me preparei melhor. O Brasil é um país continental, então vou defender uma agenda reformista, uma agenda de competitividade. Não tem mágica, né? Vai ter muito trabalho e campanha não é fácil, eu sei disso. Bom, tá aí um trechinho dessa entrevista que o governador concedeu aqui para a equipe da PAN no Jornal da Manhã. Eu começo com o Andreasa, que está de passagem por São Paulo. Você concorda com essa avaliação do próprio governador, Andreasa, de que está mais preparado, mais maduro, ou ele ainda é o mesmo candidato de sempre? Mais preparado eu não sei, Carlos Aros. Mais maduro obrigatoriamente, né? Espero que sim. O tempo há de servir para alguma coisa. Ele não é o mesmo candidato de sempre. Isso precisa ser dito. Em 2006, ele disputou aquela eleição cometendo uma sucessão monumental de erros, inclusive tendo menos votos no segundo turno do que no primeiro, o que não faz o menor sentido e sugere grandes erros. Sugere não, afirma grandes erros, como aquele de se fantasiar de estatais, né? Dando o recado absolutamente oposto ao esperado pelo seu eleitorado. Eu tenho uma tese, tenho falado sobre isso aqui, de que o João Dória foi um ótimo sparring para o Geraldo Alckmin. Eu nunca tive a menor dúvida de que o Dória não tinha a menor chance, mas a presença do Dória no debate fez uma certa pressão sobre o Alckmin que o obrigou a mudar de tom. Não quer dizer que ele tenha chegado a um tom que entusiasme o eleitor, mas ele subiu de tom, né? Um tom mais beligerante, mais agressivo para os padrões Geraldo Alckmin. Eu falei aqui, tenho falado, desculpe insistir nisso, mas é preciso registrar as coisas. Primeiro que eu nunca acreditei no Dória nessa briga, eu sempre achei que o Alckmin seria o vencedor. O Alckmin costurou muito bem o encaminhamento para isso e disse que em função da debacle do Aécio Neves e da cisânia interna no PSDB, a disputa de poder no partido, os erros, muitos erros cometidos pelo Tasso Gereissati, a insustentável atuação do Aécio Neves como liderança partidária, mesmo queimado político-eleitoralmente, que faria com que o PSDB caísse no colo do Geraldo Alckmin. E de fato caiu, parado. E caiu ainda de forma melhor, com os caciques, com o Fernando Henrique, pedindo para que ele assumisse a presidência do partido, de modo a acabar com as rusgas e unificar o partido. Eu não sei se ele será capaz de fazer essa unificação. Isso é muito importante. Mas o fato é que presidir o partido, e aí é fato, o coloca incontornavelmente, e isso é o que lhe interessa, como candidato do PSDB. Ele será o candidato do PSDB controlando a máquina do partido, como foi o Aécio Neves em 2014. Vai unificar o partido? Ninguém jamais conseguiu. Nem mesmo o Aécio Neves, embora tenha se aproximado disso, conseguiu em 2014, quase foi eleito presidente. O principal desafio do Geraldo Alckmin, uma vez tornado presidente do PSDB, e parece que já há sinais nesse sentido, e parece que o Planalto sinaliza também nesse sentido, é se aproximar de Michel Temer, defender a bandeira das reformas, mesmo que o partido formalmente deixe o governo, e se colocar em posição de chegar ao ano que vem como alguém identificado, talvez determinado, mas identificado como representante do governo, alguém capaz de trazer o PMDB para a sua chapa, para a sua composição, para o movimento que eles chamam de movimento de centro eleitoral em 2018.
trazer o PMDB é agora, depois de todos esses desafios vencidos, venceu Dória, ganhou o partido para si, se tornou candidato, agora o desafio é trazer o PMDB, ou manter o PMDB sob controle nessa ideia de centro. Vera, você falou sobre os desafios, né, do Alckmin hoje cedo no Jornal da Manhã, elencou alguns, falou sobre as missões dele, né? Eu acho que o mais difícil será ele dar uma cara coesa ao PSDB, ainda que não seja unido, todos eles unidos, porque isso, o Andreasa tem razão, é muito difícil, mas uma cara coesa, uma cara que tenha um sentido de país, um sentido de um partido que já governou o país 2 vezes, chegou em segundo lugar nas outras vezes todas desde então, e agora estaria preparado para um novo ciclo. Isso mostraria que o Brasil tem uma democracia mais ou menos consolidada, mais ou menos como a dos países europeus ou dos Estados Unidos, em que você tem uma nitidez ideológica capaz de enxergar 2 forças polo, 2 forças centrais que se alternam no poder de forma democrática, ora puxando para um lado, ora para outro. O PSDB esteve por um bom tempo ameaçado de perder essa função de polo aglutinador da política brasileira, por sua própria bagunça interna. Não conseguia se entender quanto a um candidato, não conseguia se entender sobre o que fazer com o governo, esse governo Temer, que ele ajudou a colocar ali, apoiando o impeachment da Dilma Rousseff, portanto tinha uma certa responsabilidade com a governabilidade e assumiu essa responsabilidade, mas sempre de uma maneira muito dúbia e muito ambígua. E agora tem a missão de mostrar um discurso e mostrar uma plataforma que apontem, que projetem para esse 2018 em que o PSDB quer ser a outra força majoritária do país. Então, o que isso pede? Pede clareza programática, clareza ideológica, clareza de disposições. Aí a gente vai entrar na discussão desse documento. Deixo para o próximo tópico depois que o Madureira falar. Mas eu acho que ainda existe um longo caminho até o PSDB se mostrar capaz de aglutinar esse desejo nacional por renovação, por mudança, etc. Agora, vocês dois falaram sobre essa história da defesa das reformas e curiosamente, não foi a primeira vez que eu escutei o governador falar, que ele diz assim, ainda que o PSDB não esteja no governo, que haja intervenção, eu pessoalmente sempre defendi as reformas. Ou seja, ele bate muito nessa tecla de que a defesa dele não é por um programa Temer ou PMDB, mas pela necessidade de reforma. Citou inclusive como exemplo nessa entrevista ao Jornal da Manhã o que ele fez em São Paulo, reformas que ele promoveu em São Paulo para tornar mais saudável. Agora não basta mais ele dizer eu pessoalmente. Se ele vai ser o presidente do partido e vai ser o candidato à presidência do PSDB, ele não pode mais falar em seu nome apenas. Ele tem de falar em nome, pelo menos, da ala dos tucanos que vota e que tem assento no parlamento e no governo. Então ele tem que começar a falar de um outro lugar, de uma outra posição. Eu acho que essa a maior dificuldade do Alckmin. Não é maturidade, ele fala que ele amadureceu. O problema dele nunca foi de maturidade. O problema dele sempre foi de punch, de pegada, de mostrar que é um cara capaz de arregaçar a manga e fazer. Mostrar para o eleitor que ele é alguém que consegue ter liderança, que é alguém que consegue conduzir um partido, e isso eu acho que ainda não está claro. Não está claro nem nessas declarações dele, nem nesse documento preliminar que o partido divulgou.